Ah, conseguiu. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, É, professora? Que alegria, seja muito bem-vinda. Desculpe, eu estou hoje na aula presencial aqui na São Judas da Moca, por isso que eu estava em trânsito ainda, mas eu quero lhe dar as boas-vindas em nome de todo o Grupo Ânima, em nome da Universidade de São Judas. Muito agradecido por ter aceito o convite para participar dessa live, aqui conduzida pela nossa adorada Raimara, aluna aqui do projeto, e eu lhe agradeço demais. Eu vou deixar vocês à vontade, né? Nem vou atrapalhar, enfim, né? Mas deixar aqui o meu agradecimento de verdade. É um projeto que tem tido uma repercussão, um engajamento muito importante, e a presença de, eu digo logo, intelectuais, né, com a senhora aqui, para nós é motivo de muito orgulho, de muita honra, satisfação. Muito agradecido de verdade. Ai, você já não, a gente vai apresentou, né, e começar agora. tudo. A gente estava esperando o pessoal chegar. Ai, que bom, que bom. Não, tudo bem, então. Eu vou fazer o seguinte, adorada, eu nem vou permanecer aqui, porque acho que eu não estou num ambiente muito propício, nem posso falar muito, tudo, né? Nem vou permanecer, mas vou acompanhar aqui Ok. pelo chat, tá bom? E muito agradecido, professora, pela Obrigada. presença. Obrigado de coração. Vou acompanhar aqui pelo chat. Obrigado. Pode prosseguir. Ok, então, Carol, vamos começar as apresentações, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade e saúde, mas se apresente, fala um pouco sobre você, os seus projetos. Claro. Convite de vocês. Fiquei muito honrada aí de saber que existe um projeto desse dentro da universidade. Fico feliz mesmo, né, contente de saber que vocês estão desenvolvendo um projeto tão bacana e que atinge muita gente, né, porque vocês aí são o futuro, né, estão super engajados e isso é bem animador. Meu nome é Carol, eu sou bióloga e educadora. Eu sou mestre e doutora em ciências, com ênfase em entomologia, que é o estudo dos insetos. Então, eu trabalhei nos meus projetos com moscas polinizadoras. Fiquei 12 anos trabalhando com pesquisas científicas. Depois eu segui outros rumos, né? Fui dar aula. Fiquei 3 anos dando aula no ensino médio. E essa experiência, assim, foi também enriquecedora para minha carreira profissional. E atualmente eu voltei ao meu atuar de outras formas. E tenho 2 projetos em andamento, que é o Mais Naturalmente, que é um projeto que visa a gente falar de sustentabilidade, uma sustentabilidade acessível e uma conscientização, né, de um consumo mais consciente da população como um todo. E eu tenho outro projeto que chama Conexão YSS, que quer dizer Yoga, Sustentabilidade e Surf. Então ele vai unir, né, o yoga e o surf junto com a sustentabilidade. E aí é legal que a gente consegue vincular até com o tema de hoje, né, que a gente vai falar das ODS, que estão relacionadas com a água. Então, o surf está muito relacionado também com essa proteção ambiental e essa conexão que às vezes a gente não imagina que pode ter dentro de alguns projetos, né? Então, são 2 projetos em andamento, são projetos assim, estavam no papel e aí eu resolvi tirar para a gente poder expandir essa conexão, né? Expandir esse conhecimento a respeito da sustentabilidade. Então, quanto mais pessoas a gente alcançar, mais feliz a gente fica aí com essas questões ambientais, né, que são tão urgentes e tão importantes atualmente, né, e que deveriam estar em pauta há muito tempo, mas que agora, né, com essas questões também de pandemia, a gente está vendo isso ser reforçado, né, então a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso. Então eu quero agradecer o convite de vocês também. A gente agradece por você ter aceitado e que projeto bacana. É bem interessante se pensar, né? Essa conexão. Então a gente vai começar com umas perguntinhas. Primeiro, existe uma clara relação entre sustentabilidade e saúde? E como vocês
explicaria essa ligação e quais as consequências diretas que podemos ver da ação indiscriminada do homem sobre o ambiente recaindo sobre a condição de saúde de uma população? Essa pergunta é bem interessante, porque, assim, por mais que esteja no enunciado que é uma conexão clara, né, eu acho que a gente ainda não tem muito essa visão tão nítida, assim, da sustentabilidade e da saúde. Então, a conexão, assim, é imensa, é total. Praticamente não tem como você separar a sustentabilidade desse conceito de saúde. Então, quando a gente fala da saúde das pessoas, né, do ambiente saudável, a gente também está falando do meio ambiente. Se você não cuidar desses recursos naturais, você, consequentemente, você vai perder em muitas coisas, né? Então, tudo que a gente tem de alimentação, o ar que a gente respira, a qualidade da água que a gente consome, roupas que a gente usa, remédios que a gente consome também, eles são provenientes da natureza. Se a gente não cuidar desses recursos, consequentemente a gente vai perder, né? Não tem como a gente desassociar essas duas questões. Então, uma coisa está ligada à outra. A sobrevivência do planeta, né? O planeta ele sobrevive sem nós, mas nós não sobrevivemos sem o planeta. Então, a gente precisa incluir, inclusive, da água, né? Que é o principal ali. Sem água, a gente não consegue sobreviver nem mais de uma semana. Fica muito complicado, né? Manter uma saúde elevada e sem o alimento também. Então, a gente está super relacionado com a saúde ambiental. E aí, como a gente está falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos, eles têm uma tríade, que é o lado social, o lado econômico e o lado ambiental. E a questão do desenvolvimento econômico, que é o grande problema. Então, nós temos um desenvolvimento econômico muito acelerado, que não comporta o que o planeta pode absorver. Então, ele vai emitir muitos gases que o planeta não consegue absorver com a mesma proporção. Nós vamos ter uma emissão de poluentes, tanto em solo, né, tanto em rios, mares, contaminação de águas, e que o planeta ele não consegue absorver com um desenvolvimento tão acelerado. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ele tem como ação, né, alertar as pessoas, alertar os países, os governos, de que existe uma emergência para a gente poder conter essa ação e não deixar isso chegar num ponto que não tem mais, né, retorno, que não dá para a gente aplicar uma medida de retomar, né, o que a gente tinha de uma forma saudável e boa para a gente sobreviver. Então, é um alerta. Então, só para a gente contextualizar, né, falando em relação a essa questão da água, depois eu vou até fazer um panorama geral em relação aos outros tipos de poluição, alguns dados que são chocantes, né? Então, por exemplo, a gente tem 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável no mundo. E dessa porcentagem aí, né, um pouco a mais, aí a gente tem 2 bilhões e 600 mil pessoas que não têm acesso básico também de uma escala global. E aí, desse recorte, né, quando a gente fala no nível Brasil, nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à saúde, à água de qualidade e ao esgoto tratado. O que isso está relacionado com a saúde? Ela vai trazer doenças que causam uma alta taxa de mortalidade. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos ali, 4 mil crianças morrem por ano antes dos 5 anos de idade por conta de água contaminada. E dados indicam ainda que morrem mais pessoas pela água contaminada do que qualquer tipo de violência que exista. Mesmo uma guerra, mesmo coisas mais extremas, morrem mais pessoas por dia ou anualmente por uma questão de saúde do que por uma questão de violência ou por qualquer outro motivo que exista aqui no nosso planeta. Então, a atenção que a gente tem que ter, não somente com a água, né, mas com os outros recursos que eu vou falar daqui a pouco, é imensa. Então, se a gente tiver uma água potável de qualidade, a gente vai reduzir esse número pela metade. Então, mais ou menos ali, 45% dessas mortes que eu citei não seriam concretizadas, né, se as pessoas tivessem disponibilidade de água potável. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um alerta aí muito grande em relação a isso. Fora essa questão da água, a gente tem a poluição do ar, né, que é muito comum aqui em São Paulo, é muito comum em grandes cidades. Então, a gente tem diariamente, né, respirando esse ar poluído.
E aí, quem tem problemas respiratórios sente que nessa época do ano mais de frio, assim, outono e inverno, a gente tem um agravamento dessas doenças. E quem não tem essas doenças, né, muito ali evidente, ela pode, eventualmente, um dia, passar a ter doenças respiratórias. Então, também é uma coisa que a gente vive diariamente. Provavelmente a gente conhece, ou a gente vive isso, ou a gente conhece pessoas que têm problemas respiratórios que são agravados nessa época do ano. Fora isso, a gente tem toda uma questão relacionada ao lixo, né, tanto em grandes cidades quanto em regiões periféricas e também a nível global. Quando a gente fala de lixo, a gente está falando de lixo no mar, lixo no solo, contaminação desse solo e, consequentemente, dos lençóis freáticos. Então, a pessoa que vive perto desse lixão a céu aberto, ou ele está perto de um local que tem muito lixo, ele, consequentemente, ele tem uma qualidade de vida baixa. Então, ele vai estar perto de doenças, então ele pode ter, por exemplo, contaminação, doenças de pele, contaminação por algum parasita, né? Morar num local que atrai muitos animais que transmitem doenças, vírus, bactérias, então essa pessoa ela tem uma qualidade de vida ruim. Então é uma coisa também super complicada e é muito real aqui no Brasil. A gente tem um alto nível de lixões, né, aterros sanitários a céu aberto, e isso é uma realidade. A gente tem regiões periféricas em São Paulo e em áreas maiores, né, em outros estados também, tão grandes quanto aqui. Então, é uma questão que não tem como desassociar, né, do governo, das leis que estão por trás dessas questões, e também do que a população está vivendo de qualidade de vida. Então, a sustentabilidade, né, você proteger esses locais, você manter uma água potável, um ar com uma boa, né, limpo, você vai ter uma qualidade, consequentemente, de uma população inteira. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, assim, posso dizer que é 100% de conexão entre sustentabilidade e saúde. Muito bem. A edição do MUN esse semestre está discutindo principalmente dois objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o saneamento básico e a vida na água. O objetivo do ODS 14, que é o sobre vida na água, é conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e seus recursos. Quais as consequências que os ecossistemas aquáticos e a sociedade podem enfrentar com essa crescente taxa de poluição dos mares? Como eu falei, né, na pergunta anterior, né, até adiantei um pouquinho dessa questão dos impactos negativos, a água é vida, né? A gente não tem também, novamente, como desassociar uma coisa da outra. A gente não consegue viver sem água potável. Então, o ambiente poluído, né, o ambiente aquático, ele não só interfere nos animais aquáticos, ele vai ser um problema global. Então, vai ter um problema relacionado a quem depende daquele local para sobreviver. Então, muitas pessoas que vivem em áreas ribeirinhas, né, depende do turismo também para sobreviver. Nós também que estamos longe dessas áreas, nós dependemos, né, dos recursos que provém dela. Então, um animal que a gente venha se alimentar, né, a gente precisa desse ambiente para manter o ambiente, o clima do jeito que ele é. Então, é uma coisa também que engloba uma coisa global mesmo, a sociedade, o meio ambiente, como a ODS ela indica, né? Então, você falar de consequências, a gente não está falando só das espécies animais, apesar delas terem uma grande, né? Claro que elas vão sofrer muito mais aos olhos nus do que qualquer outro tipo de pessoa ali ou situação, né? Mas é muito gritante essa situação, e existem dois tipos de poluentes que a gente tem que saber identificar. Aquilo que é visível ao olho nu, então basicamente ali o lixo, né, que a gente vê, aqueles resíduos sólidos, quando a gente está na praia, quando a gente está viajando, ou em alguma área assim, mais próxima de rios e lagos, que a gente consegue ver garrafa PET, né, consegue ver madeira, plástico, boiando ali naquele local. E a gente tem um outro tipo de poluente, que é um poluente que é um pouco mais perigoso, porque ele não é visível ao olho nu, e eu posso dizer que ele também não é tão óbvio para a vida das pessoas. Então, um tipo de poluente que não é tão óbvio. Então,
proveniente do petróleo, por exemplo. A gente tem embarcações, navios que fazem transporte e eles vão liberar eventualmente, pode acontecer um acidente ambiental que pode poluir locais ali. Isso não é muito visível para a gente. Por exemplo, a presença de microplásticos na água. Esse, de fato, a gente não vê mesmo a olho nu, a gente ingere diariamente e a gente não tem noção das consequências para a nossa saúde. Então, por exemplo, você tem uma água contaminada com agrotóxico. Então, vem lá da atividade agrícola, ela vai percolar nos lençóis freáticos e, eventualmente, vai parar em rios e lagos ou outros locais que vão desaguar nos mares. Então, a gente está cercado ali, né, de perigos, né, relacionados à água. E, obviamente, nós vamos sofrer e esses animais aí da cadeia alimentar também vão sofrer. Então, vamos imaginar que a gente tem lá um ambiente de cadeia alimentar ou de teia alimentar e esses animais estão contaminados. E a contaminação pode ser por qualquer resíduo. Então, vamos imaginar que seja um metal pesado, né, um mercúrio, por exemplo, que veio proveniente da mineração. Ou um agrotóxico também, ou até mesmo um microplástico. A gente vai ter uma contaminação desses animais. Esses animais, por exemplo, um peixe, ele é parte de uma cadeia alimentar, e a partir do momento que aves consomem esse peixe contaminado, e nós, seres humanos, também consumimos esse peixe, a gente faz parte dessa cadeia. Então, não tem como a gente não sentir essas consequências também. Então, principalmente de metais pesados. O ser humano, né, e os animais, eles sofrem com um processo que chama bioacumulação. Então, desde lá do fitoplâncton ou do plâncton contaminado, aí um animal que se alimenta, um crustáceo, por exemplo, se alimenta desse plâncton, aí um peixe se alimenta desse crustáceo, depois um outro peixe maior, carnívoro, se alimenta desse peixe menor, e aí chega no topo de cadeia, que são as aves e seres humanos. Então, esses produtos, né, essas toxinas, elas vão se acumular nos tecidos dos animais, e nos tecidos humanos. Então, quando a gente está no topo da cadeia, a gente tem uma grande acumulação de tudo que foi vindo anteriormente. Então, isso é um grande problema, assim, relacionado à saúde também e às questões da sociedade. E também essas questões dos ciclos dos animais. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente adora dados, 14 bilhões de toneladas de lixo são despejadas anualmente nos oceanos. E esse dado, ele não contempla a poluição de rios e lagos. Ele só está falando dos oceanos abertos. Então, é uma porcentagem, assim, muito grande também. Dessa parcela, né, de 14 bilhões de toneladas, a gente tem de 5 a 12 milhões de toneladas de plástico lançadas no oceano. E essa questão do plástico, ela é muito, assim, atual, né? A gente está falando muito disso, eu adoro falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente tem no dia a dia e a gente pode minimizar com um consumo mais consciente. Então, quando a gente fala de plástico, né, a gente está falando de um produto que é comum aí pra gente e que ele pode virar microplástico. A partir do momento que ele vira microplástico, ele se torna um grande problema no meio ambiente. Então, esse plástico, né, alguns cientistas aí também estão super preocupados com isso, eles indicam que até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes. Então, a gente vai estar numa situação muito grave em poucos anos, né? A gente está muito perto. 2050 está distante, mas não tanto. E a gente vai ver isso acontecer, né, se a gente não mudar a maneira como a gente faz atualmente, né? Então, mudando algumas atitudes, a gente vai conseguir, talvez, minimizar esses dados aí tão alarmantes, né? Então, esse microplástico, ele tem alguns dados bem recentes mesmo, desse ano, inclusive. Em janeiro foram encontrados microplásticos pela primeira vez na corrente sanguínea do homem. E essa semana, por coincidência, né, foi relatado pela primeira vez microplásticos no pulmão de pessoas também. Então, eles estavam analisando tecidos de pulmão de pessoas que fizeram cirurgias e acabaram encontrando uma quantidade ali em tecidos mais profundos do pulmão com esse microplástico. O que eles identificaram? Que esse microplástico, ele provém de garrafa PET, de embalagens que a gente tem no nosso dia a dia, né, e isopor também. Então, a gente tem um consumo ali diário dessas substâncias e elas ficam acumuladas ali. E ainda não se sabe o problema na saúde humana. Mas existem estudos científicos que indicam que para os animais isso é um grande problema. Então, ele vai se acumular, por exemplo, no estômago de um peixe
e causar uma inflamação. Ele pode se acumular no intestino delgado de algum animal e causar uma obstrução na absorção de nutrientes. E também foi relatado em plâncton, né? E esse plâncton, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem uma falsa ideia de que as árvores, né? Do que as plantas terrestres, elas fornecem uma grande quantidade de oxigênio para nós. Mas a verdade é que a grande parcela de oxigênio provém do plâncton. Então, se ele está alterado, né? Então, eles indicaram que eles sofrem com o ciclo reprodutivo, eles não conseguem se reproduzir de forma eficaz. Então, se esse plâncton, né, que ele fornece para a gente uma grande quantidade de oxigênio, mais ou menos ali 95%, a gente está em maus lençóis, né, se a gente não resolver essa situação. Então, a gente precisa minimizar essas consequências de forma urgente, porque, obviamente, né, se todo esse colapso, né, se o ecossistema entrar em um colapso, nós somos os primeiros a sentir as consequências. Então, fazer essa relação aí da poluição dos oceanos com a água e a gente é muito importante. E a gente já não tem uma legislação que ajuda, né? Eu estava lembrando de uma situação lá no sul da Bahia, eu sou do sul da Bahia, tem um parque, sabe o Parque Nacional de Abrolhos, já ouviu falar? Sim. E o Parque Nacional de Abrolhos, ele tinha um alvará onde não podia se explorar petróleo ali perto, né? E nesses últimos dias, eles meio que não cortaram esse alvará, mas tipo assim, liberaram. Então, tá podendo fazer algumas coisas ali perto, e eu fiquei muito assim, porque a vida marinha que tem naquele lugar é surreal, então é tipo uma legislação bem pobre, né? E a gente falou desses resíduos sólidos, né, e dos impactos que isso pode causar. E você pode falar pra gente quais são os hábitos que a gente pode adotar para reduzir esse impacto? Porque é uma coisa que depende de nós, né? Exclusivamente depende de nós. Claro, com certeza. Você apontou essa questão da legislação, né? A gente está realmente tendo que sempre pressionar o governo, porque essas leis, elas são bem flutuantes mesmo, e se a gente quer, né, ainda mais você do sul da Bahia, ou de outros locais aqui do Brasil que tem uma biodiversidade muito grande, a gente tem que sempre estar em alerta para pressionar mesmo prefeitos, né, vereadores ali dos locais, para a gente não perder essa biodiversidade e o turismo nas cidades, que são super importantes, né? Em relação ao que a gente pode fazer para amenizar toda essa situação de resíduo sólido, que é a parte que eu adoro falar, né? A gente poderia ficar aqui falando um tempão. Eu queria pontuar assim que não é só uma responsabilidade nossa. Nós temos uma responsabilidade enorme. A gente tem que ter um nível de consciência muito grande. Mas os grandes poluidores, né, que são as empresas, a gente vai falar daqui para frente, em outros pontos, eu vou aprofundar em relação a isso, eles também são grandes causadores, né, desse lixo que a gente vê por aí nos oceanos e em outros locais. Mas quando a gente fala de nós, né, tem muitas coisinhas que a gente pode fazer. O que eu gosto de falar, né, quando eu estou falando de educação ambiental, quando eu estou falando de sustentabilidade, consumo consciente, é a gente fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, às vezes a gente vê uma grande lista de coisas, né, mudanças, comprar certas coisas ali para minimizar uma determinada situação, e o que eu gosto de falar é que a gente precisa pensar de forma consciente. Se de repente você tem ali algo na sua casa que está funcionando, né, e ele é um plástico, deixa ele ali, né, continua usando ele daquela forma até ele não servir mais. E aí quando ele não servir mais, aí sim você vai procurar uma maneira de comprar um novo objeto que não seja um plástico, que seja de um outro material, tipo um bambu, né, um aço inox, um alumínio, que são itens, né, de alta reciclabilidade. Então, a gente pode fazer coisas super simples. Por exemplo, quando a gente está falando de microplástico, né, que a gente estava falando na pergunta anterior, para minimizar essa questão da nossa saúde, a gente consome isso diariamente, mesmo sem a gente querer. Mas para minimizar isso, a gente pode adotar, por exemplo, uma garrafinha reutilizável, tipo uma dessa assim de alumínio. Usar uma dessa, carregar na bolsa, levar para a faculdade, né? Ter algumas atitudes para minimizar essa situação. Ou aqueles copinhos mesmo, um copinho de casa. Você não precisa comprar, de fato, uma garrafa, né? Ter uma garrafa que você pode reutilizar. De preferência que não seja plástico, né? Uma de vidro, que a gente pode até comprar no mercado para reutilizar, para não ter esse contato aí com o plástico.
E essa é uma ação que, se todo mundo fizer, vai ter uma consequência muito grande. Então, assim, a gente acha que uma atitude é muito pequena, mas, na verdade, se todo mundo fizer aquela ação, ela vai se tornar gigante, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e se cada pessoa pensar de uma forma, assim, né, de minimizar, a gente vai estar alcançando muitas coisas. Então, outras coisas que a gente pode fazer. A garrafinha é muito importante, é uma coisa que é prática e está no nosso dia a dia, que a gente pode fazer na faculdade. O que a gente pode fazer também, se a gente quiser dar um passo a mais para amenizar essa situação do plástico, principalmente, né, que é uma coisa que está mais em evidência. O que eu gosto de falar aqui é dessas sacolinhas aqui, não sei se vocês já viram, são sacolinhas de pano, de tecido. Então, quando a gente vai no mercado, a gente usa aquelas sacolinhas de plástico, aquelas transparentes mesmo, que a gente dá um nó e aí chega em casa a gente rasga, porque é super frágil, né, super fininho, e se a gente dá um nó muito forte não dá para reutilizar. Então você tem uma sacolinha dessa, pode ser qualquer uma, né, não precisa ser uma sacolinha comprada, você pode pegar uma de sapato, que às vezes a gente tem em casa, às vezes uma roupa vem numa sacolinha dessa, ou até mesmo você pegar uma eco bag, uma mochila mesmo, não precisa comprar de fato uma sacola dessa, mas você usar, né, na hora que você fizer uma compra, e evitar usar esse plástico. Então, isso assim já vai estar contribuindo muito, que a gente nem imagina, né? O quanto que a gente está fazendo pelo meio ambiente. Porque uma sacolinha dessa, a gente usa por mais ou menos 12 minutos na nossa vida. A gente simplesmente é o caminho do mercado. E ela vai ficar, em média, ali 400 anos. Então, desde lá da invenção do plástico, a gente nem... o primeiro plástico inventado não se decompôs ainda. Então, a gente é uma coisa super nova, né? E a gente não viu ainda esse primeiro plástico se degradar. Então, realmente, ele vai ter consequências ali na frente absurdas. Então, dá para fazer outras coisinhas. Eu tenho, por exemplo, escova de bambu, que a gente também, o cabo de plástico, ele fica muitos anos. A nossa primeira escova de dente existe ainda, né? Então, quantas escovas que a gente já usou ao longo da nossa vida? Muitas. Já que a gente tem que trocar de 3 meses a 4 meses, né? Por exemplo, aqui eu tenho também cotonetes de papel. Então, vocês podem achar que eu tô falando coisas que são caras. Uma caixinha dessa, ela tem o mesmo valor de uma caixinha de plástico. Então, às vezes, assim, uns centavos a mais, tipo 10, 20 centavos a mais. Você encontra, às vezes, no mesmo preço. E é muito boa, muito resistente, assim, ela é até melhor que a de plástico. E é de papel, né? Então, a gente não vai estar jogando esse lixo para fora. E aí um passo além, né, porque tudo assim, a gente vai fazendo por escalas, por escadinhas, a gente não vai fazer essas mudanças do dia para a noite, a gente usar produtos, né, procurar empresas que são responsáveis, ela vai ter uma preocupação ambiental, então como ela é uma empresa, ela tem um impacto muito maior sobre as pessoas, ela faz marketing, ela faz propaganda, e ela vai conseguir atingir uma população ou uma escala muito maior. Então, se a gente consumir de empresas que têm essa preocupação ambiental, a gente vai estar fazendo também, contribuindo muito ali, para até, às vezes, a gente meio que cortar essas empresas que não são tão legais, pressionar as leis, para elas serem mais rígidas com essas empresas poluidoras, e a gente valorizar essas empresas que se preocupam e que fazem esse sacrifício, né, porque nem ser sustentável não é nada fácil. Quem opta por ter uma vida sustentável, ela sempre tem que ter uma preocupação a mais ali diariamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um shampoo e um condicionador em barra. Não sei se vocês conhecem esse tipo de produto. É um produto que é biodegradável, ele tem origem vegetal, né? Ela tem uma origem que não tem produtos sintéticos ali. Então, ela vai sair do ralo ali do banheiro e parar nos locais, né, que a gente estava falando, rios, lagos, ou se não tiver tratamento adequado de esgoto, ela vai sim parar nesses locais, mas é um produto que não tem produtos sintéticos, então ele não vai causar prejuízo a longo prazo, caso eventualmente a gente esteja em áreas ali que não tenha tratamento de esgoto adequado. Então, você utilizar um produto desse, ele não é um produto assim, muito barato, mas ele é um produto durável. Então, assim, quando a gente coloca na ponta do papel ali, do lápis, a gente vê que ele vai durar, esse condicionador aqui, ele tem quase 1 ano. Então, ele tá na metade, ele tem 1 ano. Então, ele teve um custo ali médio de R$ 35. Se você pensar que ele vai durar mais 1 ano, então você gastou ali R$ 60 um kit desse, que vai durar 1 ano e meio, né? Então, assim, a primeiro momento ele é caro, porque ele vai custar mais ou menos ali R$ 70.
mas a longo prazo ele vai se diluindo. Então, a gente tem que fazer sempre esse balanço, né? Ah, ele é caro no primeiro momento, mas depois a gente vai ter uma consequência ali econômica a longo prazo que vale o investimento, porque ele não faz mal para a nossa saúde, ele é um produto biodegradável, então ele faz bem para a gente, e ele também vai, consequentemente, aí, fazer bem para o meio ambiente que a gente está inserido, né? Então, a gente pode fazer essas mudanças aí aos pouquinhos, né? E não precisa se cobrar para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sempre falo que é melhor a gente escolher uma coisa e fazer ela muito bem do que a gente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não saber o que a gente está fazendo e de repente se embolar e com essas mudanças de hábito. As mudanças, elas exigem calma. Então pega uma coisinha ali, de repente fala assim, não quero mais usar sacolinha plástica. E vai treinando isso, fala para as pessoas que você está fazendo isso, né? Conta aí para o pai, para a mãe, para o amigo, ou para o colega da faculdade, e aí isso vai se disseminar. Então isso tem muito mais poder do que a gente, às vezes, se embolar ali com um monte de coisa no nosso dia a dia, que às vezes a gente não está no nosso alcance ainda, né? Como eu falei, é uma escadinha, a gente vai subindo um pouquinho em pouquinho, até chegar num ponto que a gente consegue ter uma casa sustentável, né? Ter um ambiente aí mais relacionado aí com, né? Uma coisa mais que está ligada ali aos nossos valores, que a gente acredita ali que vai executar de forma bacana e adequada. Uma coisa que eu vou falar agora, que até se liga um pouco com a próxima pergunta, é que às vezes eu vejo muita resistência das pessoas em adotar esse tipo de hábito, até de comprar esse tipo de produto de empresas que se dizem responsáveis ambientalmente. Tipo, acho que é um pouco de ignorância, né? Tipo, eu não quero comprar esse produto. Eu acho isso meio, tipo, isso é bestagem, sabe? Não quero comprar isso. É uma resistência um pouco, assim, ideológica, não sei. Então, emendando a isso, quais são os principais desafios, assim, que você vê que a gente enfrenta para alcançar essa sociedade ambientalmente mais consciente, né, das ações e tudo mais, dos impactos que a gente tem? A gente tem, né, na minha opinião, a gente tem 3 pontos importantes aí para lidar. Primeiro é a atuação do governo, né? Então, por que a gente não, como você falou, né, a gente tem uma resistência a isso? Porque a gente precisa de exemplos. Então, se a gente não tem exemplos na escola, no governo, né, das empresas que a gente consome, a gente coloca isso em segundo plano. Outra coisa é a falta de conhecimento. Então, a pergunta já mesmo fala, consciência. E esse é o grande problema, a gente não tem consciência. A partir do momento que a gente não sabe que aquilo causa um problema, a gente não vai mudar, porque a gente não tem noção de que aquilo é um problema. Então, tá ligado a você ter uma educação mais aprofundada em relação a isso. Então, quem pode dar o exemplo? O governo. Então, a gente vê lá muitas notícias de desmatamento ambiental, agrotóxico, né, a liberação, muitas leis, como você até mesmo citou aí na sua cidade, de você voltar atrás no alvará, né, e aquilo impactar diretamente as pessoas que moram naquele local, que dependem do turismo. Então, se o governo não dá esse exemplo, a população não entende, né? Ela vai até achar estranho, né? Como a gente acha quando acontece como aconteceu aí na sua cidade. Mas a gente a longo prazo, a gente pode esquecer, eventualmente, e não associar uma coisa com a outra. Então, o governo ele tem que ter uma ação muito firme, fora que não é só no Brasil, né, mas como a nível mundial, as ODS elas estão aí para provar que eles só estão adiando cada vez mais. Então, começou lá em 92, foi adiando, teve muitas reuniões ao longo desses anos. Em 2015, eles fizeram aí o projeto das ODS, né, e aí eles têm até 2030 agora para poder atuar. Ou seja, a gente só tem 8 anos para essas 17 ODS estarem implementadas. E eu acredito que a gente não vai conseguir. Então, de fato, eles têm que parar de adiar essa data e, eventualmente, fazer alguma coisa. Dando um exemplo para as pessoas, o que vai acontecer? Vai ser uma cadeia. Então, as empresas, vai ter leis, né? Obviamente, elas vão ter que seguir leis. E aí a gente precisa que as empresas também tenham mais consciência. Então, o que acontece com o lixo que a gente vê aí nos rios, nos mares, né? As empresas, elas precisam ter logística reversa. O que é uma logística reversa? É quando você produz aqui um item e você deve ser responsável por aquilo que você produz. Então, se você produz uma garrafa PET,
né, de um refrigerante, o que for, você precisa ter uma política, uma lei na sua empresa para ter isso de volta. E aquilo, de alguma forma, você economizar na sua empresa, você vai reutilizar, você vai reciclar. Então, você precisa ter essa consciência. Né? Eu construí ali, eu projetei um celular. Aí, a gente tem esse problema de que os aparelhos, eles se quebram com muito mais facilidade, de forma proposital, né, para a gente sempre comprar coisas novas. Então, eles precisam recolher isso de volta. Existe uma maneira das empresas utilizarem, né, essas pecinhas novamente. Elas podem ser reutilizadas, elas não quebram com facilidade. Então, assim, dessas empresas mais conscientes é super importante. Então, a gente está vindo de uma cadeia, uma coisa grande, que é o governo, aí as empresas, que também têm um impacto enorme. Então, eu acredito que se você polui muito, você também tem que ter uma responsabilidade no mesmo nível. Né? E aí, depois vem a gente. A gente também está ali causando muitos prejuízos, mas a gente está mais embaixo, porque a gente tem outras coisas em cima que são mais prejudiciais, né? Que estão causando muito mais prejuízo. Então, depois vem a gente, tendo essa consciência, tendo esse exemplo. O que eu vejo muito assim é que as pessoas acham que a gente se torna um eco-chato, né? Então, eu não quero ser eco-chato, eu não quero ser que nem aquela pessoa que fica falando só de meio ambiente. Então, eu tenho um cuidado também na hora que eu vou falar, porque não dá para mudar do dia para a noite. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de mudança de hábito. E aí, às vezes, não é fácil fazer isso. E, às vezes, uma sugestão que eu dou, para mim, não é caro, mas para você ou para outra pessoa pode ser. Então, a gente tem que ter essa atenção, né, para não ser esse eco-chato mesmo, para não causar essa impressão para as pessoas e para as pessoas entenderem de outra maneira. Então, a maneira que eu encontro para fazer com que as pessoas entendam é falar de saúde, é falar desses impactos, né, a longo prazo, a gente falar de aquecimento global, porque a gente sente isso na pele, né? Então, a gente está vivendo um momento pandemia aí, né? Não sei se a gente já saiu dela, mas esse momento aí que tem uma causa do homem, porque foi ele, né, que incitou essa coisa. Então, a gente viveu momentos muito difíceis por conta dessa invasão do homem no meio ambiente. Então, você falar por esses pequenos, comendo pelas beiradas, assim, fica mais fácil. Né? Então, a gente também acaba tendo um pouco mais de consciência. E como que a gente pode fazer? Mudando pequenos hábitos e comprando de empresas que são responsáveis. Aí a gente vai ter uma coisa ali mais... é um desafio muito grande, porque não é muito fácil passar essa barreira. Mas se a gente começar a plantar uma sementinha ali, uma hora ela vai crescendo e a gente passa a se tornar uma coisa mais habitual do nosso dia a dia. Uma pergunta que acho que o professor João fez aqui em cima também, e eu acho que já tem um pouco de relação, que é educação ambiental. A gente fala sobre isso, acho que é muito importante, né? E é o primeiro passo para a gente construir essa sociedade mais comprometida. Já vem das criancinhas e já cresce com aquele pensamento, né? E como é que a gente pode engajar escolas e professores para adotarem essa prática com mais efetividade no planejamento? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu, acho que professor nunca deixa de ser professor, né? Eu deixei de dar aula há pouco tempo, ainda me considero professora. O que eu vi, né, recentemente, eu dei aula para o ensino médio, então eu trabalhei somente com os adolescentes, e aí teve uma mudança ano passado do novo ensino médio, esse ano efetivamente implementar nas escolas. E aí eu me surpreendi bastante, porque o novo ensino médio ele focou bastante na sustentabilidade. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, o pessoalzinho lá ele vai estar tendo lá uma visão mais ampla ali do que é sustentabilidade, energia renovável, consumo consciente. Então, ele aborda praticamente o ano todo ali do primeiro ano do ensino médio. Então, uma coisa que eu vi, assim, que é possível ter essa mudança. Por quê? Porque eu tenho para falar é uma coisa um pouquinho mais extrema, né? Porque eu acho que o que tem que mudar para as escolas ficarem engajadas é o método do ensino mesmo. Então, com o novo ensino médio, a gente já viu uma luz no fim do túnel. Então, já que é possível ter essa mudança no currículo, nos livros, né, a gente consegue também ter uma coisa que eu acho muito mais importante do que só fazer projetos, né, que é uma vivência ambiental. Então, a partir do momento, né, por exemplo, eu
só dava aula para os adolescentes. Você citou as crianças. Então, a pessoa ela só vai ver sustentabilidade lá no ensino médio. Então, a vivência ambiental, ela vem lá do começo. Então, a gente vê, às vezes, os países mais desenvolvidos, né, com esses planos dentro das escolas. Então, são essas escolas mais pioneiras. Então, eu acho que é super possível a gente fazer aqui, se, obviamente, a gente voltar a ter uma visão maior ali, né, de dinheiro, de investimento na educação aqui no Brasil. Então, você ter essa vivência de você ter lá uma horta na escola, de você ter a criança tendo em contato com esse alimento que é um alimento orgânico, de repente ela fazer um projeto, levar isso para casa, né, incentivar ela a fazer isso, envolver a família dela, que já envolve a sociedade. Então, você ter lá a separação de lixo desde o comecinho. Então, quando a escola está preparada para absorver essa situação, aquilo passa a ser chato e ela passa a ser um hábito. Então, quando esse hábito ele é desde criança, aquilo é normal. Então, o que falta para a gente é essa normalização dessas questões ambientais. Então, a escola, a gente às vezes passa muito mais tempo na escola do que em casa, por exemplo, né? Dependendo aí da rotina dos nossos pais, a gente fica o dia todo no colégio. Então, se a gente ter lá um alimento de qualidade, se a gente tem um projeto lá de horta que a gente pode manipular, né, as plantinhas, se a gente fizer um projeto nesse sentido que engloba todo mundo, consequentemente, os projetos que são propostos ali, eles vão ser mais dinâmicos, né? Então, os professores vão estar com a mente mais trabalhada e os alunos também, vai ser mais fácil de pensar. E uma outra maneira que eu acho bem interessante, que lá na escola que eu dava aula tinha, que era o Grêmio Estudantil, que ele era muito engajado, e o Grêmio, ele sempre tem personagens ali, né? Então, eu acho que falta uma pessoa do Grêmio que fique ligada a essas causas ambientais da escola. Então, lá, vamos reduzir o papel, vamos reduzir o copo plástico. Tem que ter uma pessoa ali que vai ter um papel, né, importante dentro do Grêmio, que ele vai ter voz para falar para a gestão da escola, para os alunos, falar de igual para igual, né, que é importante, os adolescentes ali, as crianças, elas ouvem quem é igual para igual. Às vezes o professor falando é diferente. Então, você ter esse engajamento da gestão dos alunos, fazer o aluno ser protagonista é muito importante. E uma outra coisa, né, que talvez aí as pessoas vão brigar comigo, mas a gente está muito ainda preso a projetos antigos. Por exemplo, feiras culturais, que a gente ainda monta maquete com isopor, que a gente usa ainda plástico, que a gente faz um monte de coisinha que não é mais necessário. Talvez as professoras aí briguem comigo, né, principalmente do ensino infantil, que é muito comum ainda, muito comum mesmo. E, para mim, na minha opinião, a gente tem que usar quando possível, né? Claro que eu sei que existem escolas que não têm acesso à tecnologia, mas as escolas que têm acesso à tecnologia, elas têm que usar isso a favor delas. Então, quem foi meu aluno aí, não sei se sabia, tá na live, eu usava muito modelos 3D para dar as minhas aulas, né? Eu usava muito pouco coisas ali, material mesmo, que possa poluir mais, né? Então, a gente ter essa visão ali com a gestão da escola e unificar essa tecnologia, né? Você projetar alguma coisa lá numa tela, você usar um retroprojetor, você ter o laboratório disponível, ele facilita a vida do professor. Por que a gente tem tanta dificuldade em executar projetos? Porque a gente tem uma grade corrida e não tem ali um espaço adequado para aquilo, né? Então tem que ter uma mudança lá da raiz mesmo da escola. Aí sim a gente vai ter uma mudança mais facilitada ao longo do tempo. Claro que agora ainda isso talvez não seja uma realidade, e o que a gente pode fazer para minimizar, né, para engajar esses professores, é eles terem conhecimento dos projetos. Então, tem muitos projetos que envolvem os professores. Então, tem uma empresa que chama TerraCycle, e ela tem um projeto de esponjas, né, de coleta de esponjas sintéticas de lavar-louça, coleta de canetas das escolas. Então, a gente pode ter esses projetos alinhados com um projeto permanente. Então, de repente, você propõe isso no começo do semestre e a gente finaliza ele só no final do ano. E aí tem um projeto a longo prazo aí, que as pessoas elas vão ter tempo para se acostumar com aquilo e fazer daquilo um hábito. Então, os professores eles têm que ter um conhecimento também um pouquinho mais
aprofundado desses projetos mais externos que envolvem a comunidade também e que acaba também retornando pontos para a escola. A escola ganha pontos que podem ser usados aí de outras formas, né? Então é importante esse conhecimento e colocar o aluno aí em primeiro plano também. Então essa é a minha opinião ali, talvez um pouco radical, né, de como a gente pode fazer, mas é o que eu sentia quando eu dava aula e não tinha tanto esse espaço ali para a gente elaborar tantas coisas. Eu acho, eu acho que é interessante ter, ter exatamente o planejamento ambiental dentro do planejamento da escola. Porque às vezes a gente fica numa coisa muito superficial ali, né? Ah, semana do meio ambiente, ah, dia da terra. Mas só esses dias não bastam, né? Tem que ter um planejamento ao longo do ano. E isso já dentro da escola. Acho que seria legal também, isso aí a gente já vai para uma questão mais ensino médio, que é uma realidade talvez um pouco distante no Brasil ainda, esse engajamento de iniciação científica voltada para esse tipo de questão, né, ambiental. Um exemplo, eu fiz Instituto Federal e a minha escola era técnica e era mais voltada para ciências florestais e agrárias. Então a gente tinha muito projeto. Eu vi as minhas amigas produzirem plástico biodegradável a partir do bagaço da cana-de-açúcar, sabe? Então, Nossa, e incrível. era tipo assim, tinha muita ideia bacana, Carol. Só que o problema é que a gente não tem um sistema assim que coloca essas coisas pra frente. Isso me deixava muito triste, porque eram Sim. ideias assim fantásticas. Mas enfim, é o que temos. E agora a gente está falando sobre sustentabilidade, né? E falar sobre e praticar é muito diferente. Eu queria que você falasse pra gente como é que você vê essa prática no Brasil atualmente, assim, no âmbito de forma geral. Eu só falei de tragédia, né? Acho que eu pontuei muitos dados ruins, assim, ao longo dessa live. Então, eu queria minimizar um pouquinho com essa última pergunta, até, né, foi bom ela ser a última, porque, assim, eu acho que a gente não vai atingir, né, as nossas metas aí das ODS até 2030. A gente só tem 8 anos, então fica muito complicado a gente colocar tudo isso em prática. Mas, assim, vou ter uma visão um pouco mais otimista, né, porque até agora eu fui mais pessimista, de que a gente tem um país tão grande, tão rico, né, e não tem como a gente não evidenciar os projetos que a gente tem aqui no Brasil. Então tem muita coisa, claro, a gente está engatinhando nessas questões ambientais, obviamente que não é ideal, a gente precisa aprender muito ainda, mas eu quero finalizar aí, né, essa pergunta falando de coisas boas. Então, tem muita coisa no Brasil bacana mesmo. Então eu citei lá o projeto da Terra Cycle, né, que é quando a gente estava falando ali das escolas. Então é uma empresa americana que ela tem braços, né, no mundo. E esses braços ali, tem um deles aqui no Brasil. Então, se você entrar no site, tem um site todo em português. Então, você consegue, por exemplo, colocar lá, como descartar isopor. Então, ele vai ter um raio ali de 10 quilômetros, que ele vai te indicar um ponto de coleta próximo da sua casa, para você fazer uma reciclagem, por exemplo, para isso não virar um resíduo sólido que vai parar lá nos oceanos. Então, a gente tem essa noção, né, ter essa consciência de que existe um projeto como esse. Então, não só aqueles projetos das escolas, mas a nível individual também, dentro aqui da nossa casa. Então, é um projeto incrível, bacana, às vezes eu não sei como descartar alguma coisa, eu entro lá, e eu não conheço todos os ecopontos ao lado da minha casa, e ele vai me indicar um ecoponto mais próximo. E sempre tem, assim. Claro que não é em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo pode ter certeza que sempre vai ter. Algum ponto próximo ali, ou próximo do seu trabalho, ou próximo da faculdade, da escola, que aí você vai poder passar no caminho ali e deixar esse resíduo lá. Então é super importante também conhecer esse projeto, que é um projeto que eu acho muito bom. Fora isso, a gente tem muitos outros. Tem um projeto do Molécula, que é um programa de pontos aqui. Então você leva para alguns pontos que não são muitos, mas em São Paulo tem mais de 20. E aí a gente consegue ganhar pontos e reverter aquilo em algo de lojas parceiras, né, que está associada ao Molécula, que a gente consegue comprar outros produtos. Então, por exemplo, uma coisa que não tem como reciclar, que é muito difícil,
são aqueles saquinhos de salgadinho, né, da Alma Chips. Então, o Molécula, ele coleta esses saquinhos, que é o plástico que a gente chama de BOP. E esse plástico é muito difícil de coletar porque ele tem muitas misturas de outros plásticos e não dá para separar. Então, ele recolhe aquilo e você vai ganhando pontos. Cada saquinho tem um ponto, aí a garrafa PET, tem várias empresas associadas que você pode levar lá para ganhar pontos. Aí, quando você acumula esses pontos, você pode trocar por alimento, né? Tem empresas associadas que são de lojas orgânicas, compostagem, né? De fazer compostagem doméstica. Então, dá para você fazer compras ali com esses pontos que você vai acumulando. Um projeto também legal que eu conheci pesquisando ali para a gente fazer essa live, que está relacionado à água. Então, uma empresa lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, que criou um projeto, uma ONG, né, o Projeto Água, o Projeto Vida, que está relacionado com a preservação da água. Então, ele vai focar, né, ele tem um projeto que envolve a sociedade, então ele faz palestras, né, faz um monte de intervenções ali na sociedade para poder conscientizar todo mundo. Então, ele tem uma horta também nas escolas, ele faz esse programa dentro das escolas. Então, ele vai reutilizar, pegar uma água de reuso para poder manter aquela horta funcionando. Então, isso também já é uma coisa bem importante para a gente começar a ter um nível de consciência lá desde o começo, né? Que não é só na escola, mas que também tem fora dela. Então, é importante a gente também ter esses projetos aí em paralelo em cidades específicas, que não é só em São Paulo, tem muitas cidades aqui engajadas, litorâneas também, que estão fazendo projetos muito legais e que são importantes. Um outro projeto que me veio à cabeça agora também chama Triciclo, que ele tem uma máquina que também ela engole alguns resíduos sólidos. Então, normalmente ele está localizado na Drogaria São Paulo. Então, não é em todas, mas nas mais grandes, assim, nas mais comuns, ali na Paulista, tem muitas espalhadas por aqui, que elas fazem a coleta também de garrafa PET, de latinha, e também volta em pontos. E aí você pode fazer compra lá na farmácia. Também, então, assim, tem muitos projetos, dá pra gente ficar aqui falando de muitos mesmo, né? Porque o Brasil, ele é um país que a gente tem tantas consequências negativas, mas é um país que é resiliente. Então, a gente encontra maneiras ali, né, de sempre ter projetos em andamento. A gente faz projetos como o de vocês dentro das faculdades, dentro das escolas, e isso tem impactos que a gente nem imagina, né? Então, a divulgação à internet agora, ela tá tão boa que a gente consegue ter o acesso a essas informações e multiplicar essa ação. Então, é muito importante, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, e como lives, como a gente está fazendo agora, para realmente divulgar isso. Então, você pode ter certeza que tem projetos em todos os lugares do Brasil, mesmo aqueles locais mais distantes, mais difíceis, principalmente nesses lugares, né, que tem, às vezes, uma comunidade ribeirinha, ou né, uma comunidade um pouquinho não tão próxima aí da sociedade, e que a gente vai ter um projeto ali que vai, com certeza, preservar aquele local, preservar aquela comunidade. Então, eu citei alguns aqui que são os mais próximos de mim, né, do que eu gosto de falar, do que eu gosto de ensinar na minha página, mas tem muitos outros que a gente pode pesquisar e se integrar desse conhecimento, que envolvem também outras coisas, né? Moda, por exemplo, tem muitas empresas conscientes agora que têm utilizado água de reuso para poder fazer um jeans, né? Como você citou aí, projetos que faz plástico biodegradável. Então, são muitas coisas importantes, incríveis, que a gente às vezes nem sabe que existem, mas elas estão aí acontecendo e elas, uma hora, assim, né, vão explodir aí pra gente ter o contato e vai ser incrível, né? Logo, lá na frente, eu acredito que essas mudanças elas vão ser obrigatórias e a gente vai ter muitos projetos aí viabilizados através do meio ambiente, sustentabilidade e essa conscientização. Muito bem. E com isso a gente chega ao final do nosso querido bate-papo. Você tem alguma coisa para dizer pra gente, assim, aquela frase final sobre essa consciência, né, sustentável? O final, o que eu gostaria de falar para finalizar mesmo é que a gente a gente tem que ter pressa, lógico, né, porque são assuntos urgentes, mas como eu falei para vocês, né, a gente tem que ter uma calma para trabalhar isso. Então, a gente não muda do dia para a noite.
tem que ter uma consciência ali no que a gente está votando, né? A gente está ganhando aí um ano importante, então pressionar esse governo aí para poder fazer leis mais coniventes aí com o que a gente acredita e a gente mudar com calma, porque uma atitude que, por menor que seja, ela vai impactar a longo prazo. Então, se todo mundo pensar dessa forma, a gente vai contribuir demais ali, porque se a gente é 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, com certeza, a gente vai agregar alguma coisinha. Então, pegue ali algo na sua rotina que você acha que é possível fazer e agregue nela, e foque nela aí o ano todo, que você vai ver que você pode escalar e para outras coisas. Então, é muito importante não ficar afobado e fazer uma coisa de cada vez e pressionar aí, principalmente comprar de empresas conscientes e pressionar o governo para as leis acontecerem aí, principalmente a questão das ODS, que a gente já está com o relógio contando, né? Então, esse é o recado final aí para a gente ter um pouquinho mais de consciência ambiental, mas vamos na boa para não ser, né, para não ficar chato para a gente, né? E também porque a gente está passando. Mas é isso. Vamos com calma que vai dar tudo certo. E eu queria agradecer o convite novamente, que foi maravilhoso. Então é isso, a gente não tem perguntas. E foi incrível. Muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, Obrigada de novo por ter aceitado o convite também. Foi um papo Imagina, eu que agradeço. Então, foi ótimo, foi excelente. Fiquei muito feliz. Então é isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Rai. Obrigada. Tchau. Tchau.